Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez com muita alegria, alta vibração aqui para te fazer companhia, você que está aí do outro lado, tomando seu café da manhã, já viajando, ainda se preparando para viajar, curtindo suas férias, trabalhando, afinal de contas, a vida segue. Eu estou recebendo aqui hoje ele que mostra pra gente como o céu nos encaminha. Ricardo Ida. Sami, querida, que delícia estar aqui com você. Já separando a roupinha branca, né? Já. Pode ser branco e dourado? Adoro quando você vem com aquelas blusas douradas. É cheio de paetê. É. A gente sai pra brilhar, né? Se não for pra brilhar, a gente nem vai. Nem sai de casa. Ricardo Ida, comunicador aqui da Vibe Mundial, nosso astrólogo, tá aqui com vocês todos os dias. Todos os dias, 9 horas da manhã. Todo dia, 9 horas da manhã, com o programa Vibe Astral. Vibe Astral. Eu chego mais tarde, a gente não se encontra, mas nesses momentos a gente se agraça. Se agraça, mas eu sou fã número 1 seu. E eu sou. Todos os dias as suas entrevistas. E olha, é engraçado, né? Como a gente aprende. Você traz os entrevistados falando de saúde, de espiritualidade, de filosofia. E aí a gente se dá conta como é que a gente precisa aprender muito, né? E de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. De tudo um pouco, a gente vai nesse movimento eclético, mas a vida é esse tudo. É verdade. A gente tem que viver numa integridade. É verdade. E num mundo mais integral, né? Uma coisa mais universal. E olhando outras perspectivas. Isso, porque o que você me falar hoje vai mudar o meu olhar de muitas coisas que eu tive até um minuto atrás. Verdade. Acho que esse é o grande aprendizado dessa vida, né? Não é? E a gente poder aprender e poder fazer companhia para você aí do outro lado, assim como o Ricardo faz para você de segunda a sexta, todo dia aqui, às 9 horas da manhã, já mostrando o céu do dia. Céu do dia. Para as pessoas evitarem aí as tretas, né? E também aproveitarem as oportunidades. A astrologia tem muito disso, né, Ricardo? Se eu sigo exatamente o que o mapa está me mostrando, o direcionamento que está sendo dado, eu consigo levar o meu dia com mais leveza e aproveitar também os bons horários para algumas tarefas. Na verdade, a gente segue o fluxo da vida, né? Então, quando você olha o céu e você escolhe o bom momento de fazer uma determinada atividade, ou você escolhe não fazer uma atividade dependendo do céu, você evita desperdiçar energia, ou você realmente acompanha aí esse fluxo da vida. A gente fala, né? As pessoas confundem astrologia com signologia, né? Fica pensando só em signo. Na verdade, a astrologia conviveu 1.500 anos sem os signos. A astrologia ficou 1.500 anos acompanhando o movimento dos céus. E, na verdade, os sábios, né, eles olhavam o céu para tomar boas decisões. Decisões de quando plantar, de quando entrar em guerra, ou quando sair de guerra, quando fazer negociações diplomáticas. Então é isso, é um orientador aí para a gente tomar aí boas decisões e também ações. Agora eu vou ter aquela perguntinha. A astrologia é só para gente que é curioso ou os grandes, os políticos, os economistas, os médicos, as autoridades, as pessoas que estão na liderança, elas utilizam a astrologia para tomar decisões? Bastante, bastante. Eu tenho aqui como clientes, que obviamente a gente preserva nomes, mas eu tenho clientes que lidam com 40 mil funcionários. Né, para ajudar a tomar essas decisões. A astrologia, na verdade, nasceu para os grandes reis. Né? Ela só se tornou comum no início do século XX. Até mais ou menos 1900, 1910, quem usava da astrologia eram os reis, os estadistas, os papas, para tomar grandes decisões em relação às nações, aos seus reinos. Então, e ainda hoje é assim. Você veja, o próprio Olavo de Carvalho, né? Ele era astrólogo. Então você tem uma série de políticos que também utilizavam e utilizam ainda hoje da astrologia também para tomar algumas decisões não só pessoais, mas até de âmbito maior. Porque
quando a gente fala em âmbito maior, a gente está movimentando a sociedade, a gente está falando com economia, política, a vida social das pessoas, é da humanidade, né? Guerra, por exemplo. Guerra é um fator que o céu mostra. Mostra. E você veja, o próprio Vladimir Putin tem a sua astróloga oficial, e não é uma coisa escondida. Ele sabe, né? Olha lá. E a gente acha que eles só usam o Pai de Santo. Não. Eles vão para... É um conjunto, né, de fatores para tomar decisões. E é interessante, porque ele sabia, inclusive, que o céu desse 2022 que está terminando, ele tinha muito a ver com o céu da Guerra da Crimeia. Olha isso! Então, quer dizer, é óbvio que tem determinados... os céus não se repetem na sua integralidade, mas tem determinados aspectos que são favoráveis ou não. O próprio cardeal de Richelieu, né, que foi um dos grandes nomes da França, que conduziu a França durante o século XVI, tinha o seu astrólogo, que era o Villefranche, que era um dos grandes nomes da astrologia ocidental. Então... Ricardo Ida, historiador também. Fica na memória, né? Alguns fatos que acabam sendo tão importantes aí para vocês, né? E o céu este ano é semelhante a algum outro ano? O de 2022 tem alguns aspectos parecidos, né? A gente teve mas o 2023 vem com grandes surpresas. Então a gente tem, por exemplo, um Saturno entrando em Peixes, como aconteceu em 1993, né? Então é um ponto importante. E a gente tem aí que é o grande acontecimento astrológico do ano, que é Plutão entrando em Aquário, que aconteceu a última vez há 250 anos. E olha que engraçado, você vai falar, mas o que significa isso, Ricardo? Vai ser a gente vai ver algumas grandes surpresas tecnológicas, mas olha que interessante, né? Há 250 anos foi a independência dos Estados Unidos. Sim. E o Plutão está ocupando a mesma posição que estava. E olha, você veja o grande tumulto que está acontecendo nos Estados Unidos, o grande questionamento acerca da democracia norte-americana. Então a gente vai ver, mesmo na França, foi quando, enfim, a Revolução Francesa, muito possivelmente a gente vai ver movimentos sociais também acontecendo na Europa. É óbvio que não é o céu idêntico, mas certamente a gente vai observar aí no próximo ano de 2023 uma preocupação muito maior com as causas humanitárias, que é algo que esse Plutão entra em Aquário, também falando da tecnologia. E é engraçado que a gente também vai falar um pouquinho nesse programa sobre o mapa do Brasil. A última vez que Saturno esteve em Peixes, né, existiu aí um maior crescimento, na verdade, do movimento, inclusive das ONGs. Você se lembra, né? Você é super jovem, mas você se lembra que na década de 90 foi quando a sociedade civil começou a se organizar muito nas ONGs. Então, ele falou assim, vamos deixar de lado essa coisa de ficar pedindo para o governo, e começaram a iniciativa privada a se organizar muito nessa coisa do voluntariado. Então, talvez a gente comece a ver novamente, ver, inclusive, as ONGs dependerem menos do governo e mais, realmente, da mobilização civil. Então, a volta das fundações por parte das empresas, a volta das doações individuais e menos o dinheiro público financiando ONGs. Pode ser uma das possíveis leituras também, mas isso só para te mostrar que ciclos voltam de tempos em tempos, não idênticos, mas com algumas semelhanças do passado. Mesmo porque são épocas diferentes, são épocas né? Diferentes. São épocas, por exemplo, 250 anos atrás, quando você falou aí de Plutão, era outra história, era outra América. E agora o movimento pode ser semelhante, induzido por esses aspectos
né? Estelares, planetários, mas as coisas vão indo para outro lugar, mas também causando um movimento popular, um movimento dos próprios governos, questões a serem resolvidas. E fora isso, a gente não pode esquecer que naquele período também teve um forte movimento iluminista, né? Então, quer dizer, a ciência foi uma época em que a questão da religião, do fanatismo religioso, ficou um pouco de lado. E a ciência volta a ocupar, na verdade, ocupou um espaço muito forte, lembra? O Diderot, Voltaire. E aí também a gente vai observar, talvez, aí a tecnologia, a gente já tem visto isso, mas a tecnologia vai vir com mais força, mais intensidade, e talvez as pessoas busquem até um conhecimento muito maior. Então eu comecei elogiando o teu programa, que traz essa busca pelo conhecimento muito forte. A gente vai ver de verdade talvez uma maior busca pelo intelecto também nos próximos tempos. Amém. Né? Amém, né? Mente pensante. Não é verdade que a gente precisa. Não precisamos, né? Uma mente que pensa, a pessoa ela age por si. É verdade. Né? A gente vê essa onda aí de manipulações, de fake news, e quem pensa não se envolve, vai por outro caminho, né? Ela até ouve, mas ela vai analisar o que está escrito. Isso. Muita gente está ali falando assim, qual o regente do ano? Fala de 2023 diferente. Lê essa frase aqui para mim, Ricardo. Não é um ano regido pela Lua, segundo os astrólogos. Então, você vai ouvir muita gente falando, 2023 é o ano da Lua. Isso aqui é uma percepção dos místicos, dos esotéricos. Então, eu respeito, enquanto místico esotérico, porque isso aí, historicamente, a gente está falando de história, isso aqui vem de 3.000 anos atrás, dos caldeus, né? Como sempre, lá o Oriente Médio é o grande berço de muitos conhecimentos da humanidade. Então, os caldeus, hoje era a antiga Mesopotâmia, né? Hoje a região lá do Iraque, eles desenvolveram, lá tinha uma estrela de 7 pontas, em que eles tinham lá uma sequência de planetas. Então, por exemplo, eles atribuíram lá 2020 era o ano do Sol, 2021 o ano de Vênus, 2022 o ano de Mercúrio, 2023 seria o ano da Lua. Então você vai falar, o ano da Lua é o ano que seria regido muito pela intuição, né, pela instabilidade. Então, respeito, né, bastante, porque tem muita gente que é dessa linha esotérica mística, é possível esse entendimento, mas do ponto de vista astrológico, para os astrólogos, não é o ano da Lua. A gente vai observar para os astrólogos como é que está o céu no ingresso do Sol no signo de Áries. Porque para os astrólogos o ano começa nesse momento, quando o Sol entra no signo de Áries. Que esse ano de 2023 é em 20 de março de 2023, às 18 horas, 24 minutos e 25 segundos. Você sabe que ele fez a lição de casa para vir para a entrevista. Lógico, eu gostei muito disso. Porque tem tudo anotadinho. Até o horário 18 horas, 24 minutos e 25 segundos é quando a gente vai comemorar o Ano Novo Astrológico. O Ano Novo Astrológico. E aí a gente hoje veste branco, mas vai vestir branco também no dia 20 de março. A gente veste branco. Branco com dourado, lantejoula e tudo. Mas então, Sami, e aí a gente vai ter, por exemplo, o planeta, o Sol, né, que não é um planeta, uma estrela, mas a gente não chama de astro, o Sol e Netuno vai estar muito em evidência. Então não é um ano para os astrólogos o ano da Lua. Porque, ao contrário, se você me perguntar como é que vai ser o ano 2023, em síntese, é um ano muito bom. É o início de uma recuperação da Terra, né? Um ciclo. A gente teve anos aí bem difíceis, todos nós. No geral, teve gente, obviamente, que teve ano muito... Por isso que a gente fala que tem que ver sempre o mapa individual. Mas foram anos, no geral, para o planeta muito difíceis. São ciclos, né? Então a gente teve lá que a gente pode falar que a gente estava foram os piores anos do século, né? Segundo o astrólogo André Barbeau, que faz sempre umas... já falecido. E foi o cara que em 2011, inclusive, previu tá lá no livro dele, previu uma possibilidade de pandemia. Então ele falava, olha,
começou 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 serão anos realmente muito difíceis. 2020 seria o ano pior do século. Mas, a partir de 2023 a 2028, nós vamos é como uma flecha, nós vamos num V, um crescimento, uma prosperidade. O mundo vai ver anos de prosperidade e crescimento muito bom. Então, 2023 vai ser o início dessa recuperação. No entanto, é óbvio que quando você tem um início de recuperação, quer dizer, quando você tem lá, o negócio teu tá parado, aí começa a chegar clientinho, o que você precisa fazer? Arregaçar as mangas e muito trabalho. Então, em vez de ser ano de intuição, como imagina ser ano de lua, não, vai ser ano de muito pé no chão, de muito trabalho, de muito suador, como fala lá no interior. Então, eu já aviso todo mundo. Ouvindo da Vibe Mundial, tem que tomar biotônico Fontoura, tem que comer bastante, porque vai ser ano de muito trabalho. Tem que ter energia. Vai ser um ano de muita energia. Arregaçar as mangas, então a realidade é essa. Temos que fazer a nossa parte. Não esperar. Ai, o que será que vai acontecer? Já ficamos 2020 muito tempo parado, né? Pois é. O que será que vai acontecer? Deixa que o governo vai resolver. De jeito não, nenhum. é a gente. Então começa agora em 2023. Quando você fala dessa regência, né? Entre aspas, Netuno e Sol, esses dois astros, eles se complementam? Não, eles não são. O Sol traz essa questão muito da individualidade, né? Tá. Então é justamente isso. E engraçado porque lá no dia 18 de julho de 2023 até 12 de janeiro de 2025 vai estar o nó do norte em Áries. O que significa isso? Globalmente, vai exigir das pessoas muito mais autonomia, né? Muito mais coragem, muito mais pioneirismo. Então a frase que vai reger entre 2023 e 2025 eu tenho que me virar. Então isso tem muito a ver com o Sol, né? O Sol eu me viro. Agora, o Netuno, ele traz um pouco o seguinte, não basta só eu me virar, eu tenho que ter uma consciência, uma conexão espiritual, que é o que a Vibe Mundial vive falando, você tem que fazer, mas também conta aí com as energias, com o sagrado, que tem força espiritual te ajudando também. Mas tem que ser uma força espiritual, é uma combinação, né? Não é só você jogar aí pro alto, mas você tem que fazer uma coisa combinada, pé no chão e fé no coração, mas é mais ou menos isso. É isso, vamos à batalha, né? Vamos trabalhar, vamos realizar nossos sonhos, mas vamos para a ação. Não, vai ser muita ação. Mas assim, eu tô avisando o povo porque o pessoal tá... mas é assim... é sempre assim. Não, vai ser muito... Olha, não vai ter momento de paz. Tem que ter disposição. Vai ter momento de paz dentro do céu. É disposição. Ou seja, nada cai do céu. A gente tem que fazer a nossa parte. Não, mas vai ser muito suador. Vai ser muito bom, mas vai ser muito trabalho. Mas aí a espiritualidade também, ela entra... Dando boa intuição. Né? É assim, então, se você trabalha o seu autoconhecimento, sua espiritualidade, a gente consegue fazer boas conexões conosco mesmo. Mas isso não quer dizer que é um ano individualista. Não é um ano individualista justamente nesse sentido de que o Plutão, ele vem entrando em Aquário, dizendo, olha, tem que estar aí todo mundo meio junto, mas o fato de ser individualista não significa que é um ano de autonomia, não de individualismo. Autonomia. Então significa o seguinte, olha, eu não vou esperar do outro, eu posso ajudar o outro, mas eu não vou esperar do outro. É diferente, né? Então eu não vou ficar esperando que as coisas aconteçam. Eu faço por mim e posso fazer pelo outro, ajudar o outro. Não é uma muleta. Na verdade, assim, vamos trocando, né? Tá. Essa coisa. Eu tenho, por exemplo, você é a melhor entrevistadora da rádio brasileira. Então, eu posso aprender muito com você nesse sentido. Você me ensina, né? Então, a gente vai trocando as habilidades. Eu te ofereço algo e você me oferece álcool. Essa. E assim a vida segue, não cai do céu. Isso mesmo. Esse mapa que você tem aqui na tua tela é o quê? Não, então, eu vou entrar aqui no mapa, eu posso entrar no mapa, na verdade. É o teu ou não? Não, é o mapa do ingresso do Sol do signo de Áries. Lá em março. Lá em março. Aí a gente pode dizer
como fica a nossa situação no país. Nossa! Tá tudo concentrado. Você vê, vai ser bastante. E olha, você veja que vai ter bastante. É um mapa de bastante ação mesmo. Agora, Sami, assim, o que dá pra gente também entender, né? Eu acho que fica bem claro que de tempos em tempos a humanidade muda, né? Então a gente teve nos últimos tempos aí um embate entre Saturno e Urano. O que é isso? O velho e o novo. Aí as pessoas entendiam assim, estão falando de conservadorismo e progressismo de esquerda e direita. Não é isso não, porque o que a gente vai inclusive entender é um novo olhar da vida, né? Um novo olhar repito, a Vibe Mundial já está falando disso há muito tempo. É um novo olhar diante do conhecimento, diante da ciência. E o que nós somos muito privilegiados, nós todos que estamos vivendo nesse momento, porque a gente vai ver uma transição muito forte, que as pessoas já estão antevendo há um tempo, mas de valores. Então, muito possivelmente, nesse 2023, a gente já vai ver coisas acontecendo fortes em termos de tecnologia, descobertas tecnológicas. Né? Mas tem um iPhone. Não, coisa muito mais importantes já vão aparecer aí, principalmente nesse primeiro semestre. Outra coisa, mudanças importantes na economia. Certo. Mudanças muito importantes na economia. Então a gente estava falando de criptomoeda, mas não, vai ter mais mudanças aí econômicas. Engraçado que esse ano a gente teve aí um sacode, né, na indústria de tecnologia, todo mundo apostava, nossa, o futuro é essas grandes redes sociais, e teve uma grande sacudida e muitos deles perderam dinheiro. Talvez novos modelos de negócio aconteçam, né? E eu aposto talvez muito nessa coisa do microempreendedor e novos movimentos aí de investimento, não só no Brasil, mas talvez uma descentralização e uma maior pulverização de pequenos empreendedores, pequenos negócios possam surgir muito fortemente em breve. Que beleza, que assim todo mundo tem o seu lugar. Prosperidade? É um ano de prosperidade? É um ano de forte prosperidade. Começam no ano de forte prosperidade, como eu falei para você, até 2028. E você sinaliza um governo voltado para a economia e para a população? Olha, vai ser um ano difícil, assim, embora no segundo semestre melhore bastante, né, a economia do país. Um ano começa bem difícil. Eu não acho que o Congresso vá. Eu acho que tem um controle aí, o governo acha, né, que pode gastar, não vai ter muito controle. Eu vejo o vice-presidente Geraldo Alckmin aí, até olhando o mapa dele, com muito protagonismo, bastante protagonismo mesmo. Quem imaginava aí um governo radical? Não, eu acho que é um governo muito ponderado, que vai um ano muito ponderado, muito mais conservador nas suas ações. É um ano que no mês de maio pode ter aí algumas tensões maiores, questões ligadas também a políticas externas. Esse ano, no primeiro semestre, pode também ficar um pouco tenso. Até por conta entre aqui abril e maio, tensões inclusive internacionais que podem ter algum tipo de eco aqui no Brasil. Bom, falando um pouquinho aqui aí, né, março, a gente pode fazer atenção aí com questões ligadas, tem aí uma quadratura entre Marte e Netuno, então tem que tomar cuidado com inundações graves ou, né, acidentes marítimos. E também a gente precisa tomar cuidado aqui também no mês de julho, né, por conta de Marte e Saturno aí com desmoronamentos, rompimentos de barragem. Isso é importante, tem que avisar. Rompimentos de barragem.
Aí, para os próprios ouvintes da Vibe Mundial, vejam aí se a estrutura de casa tá tudo bem, porque é afeta, quando a gente fala esse tipo de situação, acaba não afetando só o que tá longe, não, o que tá perto da gente também. Então tem que ver rachadura, sabe? Muro, essas coisas. Tá. Pro mês de julho. Por isso que a gente faz, porque não é fatalista, é justamente pra gente evitar aí algum tipo de problema. Entre os meses, aí você falou até a questão de economia, entre os meses de julho a setembro, a gente pode ver uma oscilação muito grande na Bolsa de Valores. Então, tem que fazer muita atenção, porque pode ser ou uma subida ou uma queda gigante na Bolsa de Valores. Então, para quem lida com o mercado de capitais, pode ser um excelente momento de ganhar dinheiro. Então, tem que estar bem atento, fique bem atento, porque a gente vai ver aí, tem uma conjunção importante entre Júpiter e Urano. Isso costuma mostrar uma oscilação incrível de bolsa, seja de compra ou seja para ganhar dinheiro. Então fique bastante atento, principalmente ligado à indústria de tecnologia. Muito bem. Mais alguma coisa? Não, nesse sentido. Tempo. Muito bem, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Quem quiser contato com o Ricardo Ida, pode mandar o WhatsApp do 966607867. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. Hoje eu estou conversando com ele, Ricardo Ida, do programa Vibe Astral. Vibe Astral. Como é que é? O céu da semana. A gente fala o céu da semana é só do dia. O céu do dia. Todos os dias a gente olha, olha, dá as dicas pro ouvinte da Vibe Mundial e ainda atende o ouvinte. O ouvinte liga aqui, a gente fala todas as previsões dele. Gente, se vocês vissem o arsenal que o Ricardo monta para ele poder fazer o programa dele e aqui com a entrevista, tem mapa, tem aqui os planetas, e assim, só dele bater o olho ele sabe do que ele está falando. Tem anotações, tem um papelzinho ali do lado, porque são muitos elementos. A astrologia, para quem não conhece, é complexa, né? Bastante, né? A gente leva... É uma ciência e tanto. A gente leva a vida inteira. Assim, para formação, para você começar a atender, você tem que estudar pelo menos 7 anos, pelo menos. Mas aí você vai descobrindo, né? Quanto mais você vai fazendo os mapas, mas mesmo assim, leva a vida inteira, né? Aí, como a turma gosta de uma signologia, a turma gosta. Ama. Né? Vamos falar um pouquinho de signo a signo nesse bloco para que a gente se prepare também, porque cada um tem a dizer, mas isso também não elimina. Isso é uma tendência que você vai falar, é uma tendência para os nascidos naquele período, mas o mapa individual é outra coisa, né? O mapa individual é outra coisa. Então, assim, as previsões a gente sempre dá, é mais ou menos que nem quando a gente fala assim, os brasileiros, né? Então, assim, os brasileiros, no geral, pode estar acontecendo isso. Não é todo brasileiro, tá 14% de desemprego. Não é todo brasileiro que está passando algum tipo de problema, né? A gente tem um panorama geral. Então, o que conta sempre é o mapa individual, mas... de certa maneira, essas previsões que a gente vai fazer aqui vão afetar de um lado para o outro. Cada um dos signos vai sentir isso de uma maneira ou de outra. Então, já adianto o seguinte, né? Esse ano, 2023, quem vai sentir mais, né, o ano de maneira mais impactante são os piscianos, né? Os piscianos, os virginianos, os aquarianos e os leoninos. Então, os 4? Por conta, como eu falei para você, do ingresso, ainda que temporário, no sentido de que o Plutão dá uma passadinha, né, no signo de Aquário, depois ele volta, e também o ingresso do Saturno no signo de Peixes. Vocês vão sentir assim, vai ser um ano de mais desafios? Não, ele vai sentir mudanças importantes, né? Vai sentir uns impactos aí importantes, principalmente no caso dos aquarianos, os do primeiro decanato, né? Os que nasceram nos primeiros dias do signo de Aquário. E também um pouquinho os nascidos aí nos últimos dias do signo de Capricórnio. De toda maneira, mas os aquarianos um impacto bem maior do primeiro decanato.
Agora, vamos falar um pouquinho aí de cada um desses signos, né? As arianas e os arianos. É um ano de grandes, mas grandes oportunidades profissionais, né? No geral, para as arianas e arianos. Então tem que aproveitar mesmo. Não é para ter medo de mudanças de carreira ou quando de abrir negócios, as oportunidades vão surgir. Tem que tomar cuidado com os eclipses que vão acontecer nos meses de abril e outubro. Então, esse período para as arianas e os arianos tem que tomar um pouquinho. São os períodos do ano que eles têm que tomar mais cuidado, principalmente no que diz respeito até com saúde. Mas, no geral, um ano de muita vitalidade para os arianos e as arianas e buscar diversificar, né, os investimentos. Então não coloquem, né, a gente falou muito aí principalmente de investimentos de ações, etc. Não é ano para arianas e arianos colocar todos os ovos na mesma cesta, tá? Mas esse é um ano essencial de carreira e de trabalho para as arianas e para os arianos. Já para os taurinos e as taurinas, é um ano... Olha, taurino está sofrendo, já desde 2019, muita mudança. Desde que o Urano entrou no signo de touro, eles que adoram uma estabilidade, estão sofrendo para chuchu. Mas esse ano ainda continua um ano de bastante mudanças, e muitos contatos. Vai ser um ano olha, os taurinos vão fazer muitos contatos. Vai um ano de muita ampliação aí na rede de relacionamentos, de muitos amigos. E essas mudanças vão acontecer principalmente no meio de outubro. Então tem que estar mais ligados e lidar bem, né? Tem que saber aí surfar, ter mais uma capacidade de adaptação. Que aí vale para a vida social, mas vale também para os negócios. Para a família, para tudo. Em todos os sentidos, os taurinos vão continuar sendo postos à prova no sentido de mudanças. E não significa mudança ruim. Significa que de repente tem que mudar de casa, tem que mudar, né, de postura, de valores. Então não é sair da estabilidade, o que não é nem um pouco ruim, principalmente para a gente, que é, no meu caso, você e eu, né, a gente temos mais habilidade, você no Sagitário e eu de Peixe, de lidar com transformação, mas para eles pode ser uma coisa mais complicada. Os taurinos e taurinas têm que tomar um certo cuidado com saúde nesse primeiro trimestre de 2023. Depois disso, a coisa... então não fiquem... E tomar cuidado é justamente isso, evitar problema. Não é que significa que vai... não. Tomando cuidado a coisa mais... Toma uma certa precaução, mas o resto do ano fica mais tranquilo. Uma vida mais saudável. Tem que tomar, tá? Não vai comer churrasquinho na porta do estádio, que, né, vai dar de... Entenderam, né? As coisinhas fora do comum. Pra quê? Vai lá, passou da validade? Não toma iogurte, entendeu? Geminianas e geminianos. Esse ano é um ano também de bastante crescimento, mas vai exigir muita disciplina. Coisa que às vezes os geminianos não têm. Né? Então, esse ano é um ano que pode trazer bastante crescimento desde que tenha disciplina. Mas é óbvio, não é porque às vezes você tem muita disciplina e não tem o mesmo crescimento. Mas esse ano promete bastante crescimento, principalmente financeiro. É um ano que no mês de março, quem está aí solteiro, que é o crush, está muito favorável para relacionamentos. E geminianas e geminianos, primeiro trimestre muito bom para começar bons hábitos. Quer começar uma atividade física, quer começar a ter rotina, quer começar uma dieta, uma reeducação alimentar, quer começar uma atividade esportiva, comece no primeiro trimestre que vai estar tudo favorável. Tem a história lá dos 21 dias. Começa então, janeiro, fevereiro e março, que vai o resto do ano. Cancerianas e cancerianos, é um ano essencial para ter discernimento e muita concentração. Tem que ficar com o olho aberto, Sami. Por quê? Ano de armadilha. Ano de muitas nuances. Mas é ruim. Isso não é ruim. Isso é para aprender a desenvolver perspicácia, sabe? Aquela coisa de malandragem. Tem que aprender. É um ano que começa aí um pouquinho complicado e melhora bastante a partir de maio, né? Então, mas de novo, é ruim? Não é. Tem que aprender a ser mais safo. Ser mais safa. De olhar assim e falar, então... Ali tem alguma coisa? Vou ficar esperto? É isso. Aprendeu. Não vai cair.
Ah, nossa, Ricardo, chegou. Não passei por nada disso. Ótimo, porque já tinha essa manha. Então, quem já desenvolveu não vai precisar nada. Já pegou em outro momento. Abril e maio, cuidado com exageros na saúde. É o único período que está um pouquinho mais complicado. Então, controle também para não pisar na jaca. Leoninas e leoninos, o ano começa super bem, então tem que começar aproveitando as oportunidades. O meio do ano pode ser um pouco mais desafiador, exigindo também flexibilidade. Esse é um ano, leonino e leonina, que tem que aprender a ter controle financeiro, vai exigir. Então, mas o céu tá ruim. Não é que o céu tá ruim, se você não tem planilha, não tem caderninho, tem que aprender lá com o Moreta. Tem que aprender a ter com o pessoal do controle financeiro. Tem que aprender. Esse é um ano que vai exigir, por bem ou por mal, a pessoa a não gastar mais, aprender a investir dinheiro, entendeu? A Vibe Mundial tem um monte de programa aí que ensina a administrar dinheiro. Esse é o ano que vai ter que aprender a administrar bem. E isso leva à prosperidade também. Vai. Pois é, se souber fazer isso, o cara tá rico isso no final do ano. É isso, né? Porque a gente vai aprendendo nessa malandragem que o Ida falou, aí a prosperidade também do ano de 2023 vem à tona. Tudo, o tal às vezes tem esse sacode que leva a pessoa a melhorar. Exatamente. Né? E tem que aprender a fazer algumas concessões, Leonina, Leonino. Também, esse ano, para ter os exames sempre em dia. Não deixa para o ano que vem. Se fizer os exames tudo em dia, às vezes descobriu alguma coisinha e consegue consertar na hora. Tipo, descobriu uma pré-diabetes. Já resolveu. Então, mantenha os exames em dia, que não vai ter nenhum tipo de problema também. Virginianas e virginianos, esse ano é um ano que eu falei, é o ano da sorte. É um ano do trevo de 4 folhas. Eu tenho que saber aproveitar bastante isso, né? Algumas mudanças nos relacionamentos. Vou me separar. Não, mudança no relacionamento significa pode ficar para melhor. Pode ser o diálogo, pode ser que o relacionamento fique ainda mais fluido, que as coisas aconteçam de maneira mais tranquila, que as tensões, de repente o mozão não vai jogar mais a toalha molhada lá na cama, que irrita. As coisas, né? Muito bom para a saúde, né? Tudo muito bem, muito profundamente favorecidos. Ano bom. Tem que aproveitar. Às vezes a pessoa fala, é um ano bom, ótimo, mas não soube aproveitar. Então tem que aproveitar as sortes. Libra. Libriano tem que ir além dos limites esse ano, né? E tem que tomar cuidado com as rupturas e os exageros. Porque Libriano é isso. Sempre quer manter o equilíbrio das relações. Aí quando se enche, voa tamanco para tudo que é lado, porque é a panela de expressão história. E esse ano pode ser que história é panela de expressão para muito libriano, depois de ter aguentado muita coisa nesses últimos tempos. Tá, e pode estourar mais vezes? Pode estourar bastante vezes. Então, muita coisa que estava guardada nos últimos tempos. Então, esse é o ano de... vai procurar um bom terapeuta para não criar rupturas desnecessárias, seja na família, seja no emprego. Então, é um ano muito bom para evitar os exageros e as rupturas, né? Na carreira tem que buscar mais solidez. Então evite para mim o que importa é o aplauso, é o elogio. Não, esse ano, entre o aplauso e entre o dinheiro na carteira, entre a solidez, procure sempre a solidez, porque vai ser, os librianos vão ter essa encruzilhada muitas vezes, entre o glamour, né, e os benefícios. Vá nos benefícios. E vai ser um ano muito bom também para práticas esportivas para os librianos e as librianas. A única atenção que eu falei mesmo é nos relacionamentos que podem surgir, para não mandar as pessoas plantar batata. Então, que a paciência está mais suscetível. Tá. Chutando o pau da barraca. Escorpianas e escorpianas. Esse é um ano de muitas contradições e, portanto, tem que fazer muita concessão. Assim como o signo oposto, que é o touro, os escorpianos vão ter que lidar com desapego, que para eles é um terror, né? Então vai ter que aprender a lidar bastante com desapegos e aprender a rever os seus objetivos e prioridades. Então, soltar. Não tá. Solta.
solta, tem que fazer o exercício, né? Você sabe, Sami, que você sempre traz nos seus programas uma série de livros bacanas. E tem dois, depois eu até falo para você aí, que mudaram muito a minha visão. Os entrevistados mudaram muito essa coisa do desapego. E eu acho que esse é um ano que os escorpianos tinham que aprender mais sobre minimalismo. Olha só, gente. Sabe? Destralhar as coisas, mas destralhar, inclusive... Porque tem coisas que acabam fazendo mal, inclusive para ela, e ela continua levando aquilo na vida e tal. E a gente sabe, o que não tem remédio, remediado está. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Aí o autoconhecimento ajuda, e a cura emocional também, né? Totalmente. Terapia. Então, eu acho. Tem muito terapeuta bom aí, tem que... Humildade nos relacionamentos e tem que ter cuidado com estresse. Os escorpianos e escorpianas, talvez por isso, porque eles vão querer se soltar. Né? Sagitarianos e sagitarianas. É um ano, olha, de muito otimismo. É um ano de muita vitalidade. Então você pode aí, ó... aproveitar. Né? Vai ser um ano, Sami, ainda não é um ano de total colheita para vocês. É um ano ainda de plantio. Por quê? Porque a colheita vai ser muito farta ainda até 2028. Então, precisa tomar um certo cuidado. Por quê? Porque vocês vão ver lá nascer as plantinhas. Sabe quando começa a nascer a maçãzinha? Aí você quer já pegar a maçã? Não pega. Espera ainda crescer um pouco mais para vir bastante coisa. Então, os sagitarianos e sagitarianas vão estar com bastante vitalidade. Então, aproveita ainda para não fazer a colheita e deixar a plantação ainda ficar mais forte. Entendi. Então, vai ter muito apoio na carreira. Muito. Então, assim, nossa, sorte. Não é sorte, é merecimento. Mas vai ter muito apoio de carreira e muito apoio financeiro. E também a saúde bastante favorecida. Tá? Que bom. Sagitarianos, sagitarianas. Sagitarianos. Né? E sagitarianas. Isso é muito bom, né? Aproveitar essa vitalidade, né? Esse ano. Aí os capricornianos e capricornianas, mudanças à vista. E não adianta querer controlar. Aí vai ser o pega pra capar. Porque o povo adora. Mas assim... Que aí são mudanças mais radicais. Mais radicais. Então não adianta querer controlar e pode ser mudança boa também, né? Esse é o ponto. E é um ano aí de entender que, olha, vamos deixar a vida me levar, a vida leva eu. Tem momentos que realmente você tem que entregar e fazer o seu melhor e deixar as coisas acontecer e não adianta, né? Porque os bons ventos às vezes nos levam a destinos que podem ser extremamente maravilhosos. Aliás, porque é um ano muito bom, inclusive, para viagens, para os capricornianos e capricornianas. Quer viajar? Sabe aquela viagem que está esperando há muito tempo? Pode ir para Santos, pode ir para Recife, quanto pode ir para o Egito. Aproveite, porque está muito favorável. Embora seja um ano que pede um pouco mais de moderação financeira. Mas eles são espertos. Opa! Também, às vezes, também, né? Não vai gastar tudo que tem. Né? Então, pega aquela milhas, aquele plano legal, espera fora de época, né? Não vai em época de férias. Eu acho que aí a gente tem também que usar esse bom senso, essa sabedoria, né? Mas se eu fosse capricorniano, eu viajaria esse ano. Porque pode abrir... Sabe essa coisa de não controlar? Pode aparecer desde o amorzão no meio da viagem. As mudanças. Até boas oportunidades. Aí, de repente, você vai lá, vai para Jericoacoara, descobre lá que um negócio e vai mudar para Jericoacoara. Eu acho que tem coisas interessantes para acontecer para os capricornianos em viagens esse ano. Prestem atenção, quero saber. E manda para nós, né? Manda para nós, a gente quer saber, né? Manda convite de casamento. Manda convite de casamento. Sam e eu, a gente vai. A gente vai. Representando. Não é? Aquarianas e aquarianos, um ano muito bom. Aí, olha, para sagitarianos é ano de plantio, mas para os aquarianos é ano de colheita. Então, tem aí umas amizades. Lembra que eu falei que é um ano ainda de mudanças, né? Pode ter uns impactos. De fevereiro a novembro, muito bom aí para novas carreiras, né? Novas mudanças de carreiras, os aquarianos, né? Descobrir coisas novas, né, gente? Mudança mesmo.
Tipo, Ano de mudança, né? De Pra mudança. muita gente. De mudança. Vai descobrir coisa assim. Nossa, a pessoa vai falar assim, nossa, nunca pensei em ser padeiro. Vai fazer curso de padaria. Mas isso acontece porque essas mudanças vêm a partir das atitudes. Também. As atitudes, mas... Ação. Mas o Plutão é o planeta de mudança, o planeta de renascimento, o planeta da Fênix. Ele é o planeta da morte que renasce. Aham. Então ele vai fazer a pessoa assim, o que eu tô fazendo aqui? E vai dar essa... É isso. É que nem a gente depois do cochilo. É bem isso. E os piscianos, é o seguinte, olha... Acabou o aquário? Acabou o aquário. Acabou o aquário. Já vai mudar tudo vai mudar Vai tudo. mudar até de planeta. Né? Opa! E os piscianos é um ano de muito ação, de muito trabalho. Esse ano, pisciano não vai, eu falo até pra mim, não é pra ficar na rede, não é pra ficar deitado na cama, não é pra cochilo, não é nada. Vai ser Nem na rede social, né? Não, é das 5 da manhã, menos que trabalhe com isso. Ah, Mas é das 5 da manhã até as 22 horas de trabalho. Por quê? Porque um ano vai vir a cobrança dos últimos 30 anos. Então o que você fez? O ciclo que você fez em 1993, né? No meu caso, é o ano que eu entrei na faculdade, que eu saí do colegial e estava entrando na faculdade. Então é um ano que começou a cobrança, veio a cobrança. Então tudo que você fez em 2000 é o fechamento de um ciclo que começou em 93. tá. E começa o início para o próximo ciclo, para os próximos 30 anos. Que aí dura mais 30 mesmo. Vai ser para o próximo 30 anos. Atenção, então, piscianos. Isso é importante. Os piscianos... Tem que relembrar o que fez em 93? Tem que relembrar, mas É foi importante. Tem que relembrar o que fez lá atrás, em 93. Agora fecha o ciclo. Fecha, mas certamente todo pisciano lembra. 93 foi um ano importante para todo pisciano. Por mais que fale que pisciano é desmemoriado, pisciano lembra do... Marcou alguma coisa. Marcou, porque foi quando Saturno passou no Sol. Então foi um senso de responsabilidade. É quando o pisciano, em 93, teve noção exata do que ele veio fazer na vida. Tá. Tanto que quem nasceu em 93 está agora aos 30 anos. Então, muito possivelmente, está assumindo um cargo, alguma coisa na carreira, está casando, tá entendendo? É um ciclo que está fechando. E para agora, ou para quem agora quem está com 60 anos, deve estar se aposentando, dando início a um outro ciclo. Então, agora começa aí um ciclo importante, quem estava em 93, e início de um novo momento. É interessante isso, né? Interessante fazer esse retrocesso, olhar para trás, o que se fazia naquela época e como que está agora. Apesar que essa previsão é mais para os piscianos, tá? Porém, esses planetas, você falou, por exemplo, de Plutão, que pede toda essa mudança, ele interfere na vida de todo mundo. De todo mundo. Tem planeta retrógrado muito importante o ano que vem? Todos. Todos. Eu vi que no primeiro semestre parece que tem menos retrógrado. Olha, né? Mercúrio começa a ficar retrógrado, né? Ficou agora dia 29/12, fica até 18 de janeiro, depois fica entre 21 de abril até 15 de maio, 23 de agosto até 15 de setembro, depois fica em dezembro. Vênus fica entre 22 de julho vai até 3 de setembro, Marte fica entre 30 de outubro até 12 de janeiro de 24. Bastante, hein? Júpiter fica entre 4 de setembro até 30 de dezembro. E o Saturno fica de 17 de julho até 4 de novembro. Bastante planeta retrógrado. Isso quer dizer que também a energia de cada planeta nos influencia de certa forma... A repensar. Não é uma coisa ruim. Nunca. A culpa nunca é do Mercúrio retrógrado, tá, gente? A gente que está no caminho. A gente que passou por ele. Não, é porque... Repensa. Porque quando o Mercúrio fica retrógrado, a gente tem que mudar o jeito da gente se comunicar, ou a gente tem que mudar o jeito da gente pensar. E ele também dá elementos importantes do que pode acontecer em algumas situações, por exemplo, de guerra. Se um planeta está retrógrado, dependendo do planeta, ele pode direcionar se tem uma pausa, se não tem, ou não. A gente não pode pensar assim. Não é o. Não estou falando do ano, não. Não. Mercúrio não, mas ele pode sim dar uma trégua, uma reflexão sim para uma possibilidade de uma saída diplomática. Porque ele está retrógrado.
porque ele tá Né? retrógrado. Então ele está retrógrado. Então dá uma calma em uma situação ou outra, ou acelera de vez, né? Por exemplo, os piscianos, nesse final de 2022, em novembro, muitos piscianos devem ter notado que muita coisa que estava parada na vida, os geminianos, eles podem ter percebido que muita coisa que estava parada na vida, de repente, deu uma destravada. Por quê? Porque o Júpiter e o Netuno, que estavam retrógrado, voltavam para o movimento direto. E de repente a coisa foi... Então tinham que rever muita coisa, principalmente quem tinha ascendente. Quem tinha ascendente em Gêmeos, muita coisa precisou ser revista na carreira e de repente destravou e evoluiu. Muito bem, agora o programa está acabando, já sabemos sobre signologia para 2023, sabemos de alguns elementos importantes para o próximo ano, que já está aí batendo a nossa porta, porém só entra oficialmente para os astrólogos no dia 20 de março, certo? Isso é um fato importante para eles. Mas a gente vai comemorar o ano novo. Lógico, mas eu já peguei algumas... para você, a gente já fez também umas previsões já desde esse início, né? De janeiro, fevereiro, você viu que já tem coisas aí também. Foi, ele fez uma lição de casa bonitinha. Falou que é só porque é pra mim, se é pra mim, é pra nós. É lógico que pra você, pro ouvinte da Vibe Mundial, a gente faz tudo. É pra nós. Ricardo, eu quero que você deixe aqui uma mensagem pro nosso ouvinte. Ricardo Ida... no Instagram. Ponto oficial. Ricardo Ida com H, tá? H-I-D-A. Ponto oficial no Instagram. Para atendimentos, mapa astrológico, cursos. É no 96660-7867. Repita. 96660-7867. Só entrar em contato com o Ricardo Ida, quer fazer o mapa. Eu acho que agora é uma época legal para fazer mapa, né? Tá trabalhando, né? Opa! Deixa para depois, para descansar um pouquinho, né? Só em 2024. Esse ano, pelo jeito. Pisciano! Não, das 5 da manhã às 22 horas. É pisciano. Não tem como. Uma mensagem, Ricardo. Olha, vamos aproveitar esse ano. Não tem ciclo... Assim, o céu nunca está errado. Como a Sami começou o programa maravilhosamente bem. Como sempre, os ciclos, o importante é a gente aproveitar os ciclos, né? Então esse ano é um ano que exige muita ação, é um ano de muitas mudanças, é um ano de muita transformação, é um ano que exige muita autonomia. Não é para ficar jogando culpa no vizinho, não é para ficar esperando o bispo, quem quer que seja, o governo, quem quer que seja, para você tomar conta do seu destino. É um momento que a gente... Não é um momento de individualismo, é um momento de autonomia, né? Esse é um ponto importante. Então, é de você entender que você também pode trocar e deve trocar com as pessoas. Então, não fica pedindo, né? Troca com as pessoas, porque você tem muito a oferecer para o outro. E aproveite, porque agora, entre 2023 e 2028, vai ser a oportunidade que todo mundo tem, não importa a idade, de poder realizar seus sonhos. E vamos realizar os sonhos, mas para isso a gente precisa sonhar, a gente precisa ir para a vida está aí, né, pedindo que a gente faça parte dela, e é o que a gente deseja para todo mundo, que deixa essa vida mesmo transcorrer de uma forma gostosa, mas com sabedoria, com a mente aberta, com boas energias. Não tá ruim? Tá ruim agora? Daqui a pouco melhora. Sempre. Eu acho que a gente levando ao meu otimismo aqui, já Sempre. Vindo à tona, né? O otimismo do sagitariano. Não é otimismo, não. É a sabedoria. É a sabedoria. É a sua luz. Somos iluminados. De uma forma, né? Não daquele jeito, né? O Buda iluminado. Não, somos iluminados. A gente tá aqui para fazer parte da vida um do outro, e você tá nos ouvindo não é à toa. É verdade. Você tá aqui comigo agora, ao meu lado, também não é à toa. Somos um. É verdade. Né? Obrigada, viu, Ricardo? Eu que agradeço, essa Um sucesso para você, um ano extraordinário. É de muito trabalho? Ok, mas também com muita alegria. Amém. Amém. Para você também aí do outro lado, você que é nosso ouvinte, que acompanha o Ricardo Ida todos os dias às 9 da manhã, que me acompanha todos os dias às 4:30 da tarde, também aos sábados. Um feliz 2023, que seja muito próspero e o início do resto de nossas vidas. Amém. Amém. Um beijo, gente. Beijo. Eu volto sábado que vem, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.